Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com mais uma historinha para dormir. É muito comum se pensar que as pessoas envolvidas com a religião, pessoas com muita fé, estejam imunes a uma possessão demoníaca. E isso é um grande erro, porque são justamente eles os mais predispostos a isso. Se um ateu ou um cético for possuído, ele vai pensar que tem esquizofrenia, um tumor cerebral, jamais que se trata de uma possessão ou de algo sobrenatural. Nunca entenderia a mensagem. E exatamente por isso não seria muito interessante para as entidades possuírem um descrente. A história de hoje pode sim ser um caso de possessão memorável, ou só mais uma grande injustiça da Igreja Católica, mais uma dentre tantas. A possessão das freiras ursulinas de Loudun, na França, é ainda um mistério. Tudo começou em 1617, quando Urbain Grandier, um sacerdote rico, bonito e muito bem educado, foi nomeado para ser o pároco de Saint-Pierre-du-Marche. E logo que chegou, ele já despertou os olhares das mulheres e a inveja dos homens. E por isso, a maioria da frequência na igreja, tanto em missas quanto nas confissões, passou a ser delas. Cogitou-se, em meio a tantas fofocas que foram surgindo, que ele teria um filho e muitas amantes espalhadas pela cidade. E o padre Bonitão, além de tudo, tinha muita influência no círculo político. E ele então já chegou na cidade causando problemas. Vivia de conversa com as moças, era muito simpático, e inclusive teria escrito um artigo que criticava o celibato que era imposto ao clero. E com todas as mulheres da cidade babando pelo padre, não seria diferente com as freiras ursulinas do convento local. À medida em que iam ouvindo as ideias do novo padre, iam ficando mais contra o que ouviram e aprenderam durante toda a vida, inclusive a Madre Superiora, Jeanne de Ange. Em pouco tempo, todas elas já estavam obcecadas pelo padre. Certa noite, o convento todo acordou ouvindo gritos e gemidos vindos do quarto da Madre Superiora. E no dia seguinte ela revelou que o padre Grandier havia se materializado em seu quarto em forma de um anjo radiante e a seduziu, fez sexo com ela. Então, essas visitas se tornaram frequentes, até que, assustada, ela pediu ajuda do padre Mignon, que até a chegada de Grandier era o confessor das irmãs, e contou a ele o que havia acontecido. Ela cumpriu penitência e sofreu flagelações para se purificar. Mas o problema era que as outras freiras do convento também passaram a receber as visitas do padre materializado em anjo. E, a partir daí, durante todas as noites, 16 freiras mais a madre foram visitadas. E as coisas só iam piorando. Durante o dia, elas tinham convulsões, falavam línguas estranhas e blasfemavam. E a essa altura, o padre Mignon tinha voltado a ser o confessor delas. A situação tinha saído de controle. E ele comunicou ao bispo de Poitiers. O bispo entendeu que a única saída seria um exorcismo. Então, os padres Mignon e seu assistente, o padre Barret, começaram imediatamente os rituais. E aí muitas delas caíram tendo convulsões, gritavam, faziam gestos obscenos, se contorciam em posições inimagináveis, rosnavam e uivavam. E segundo a Madre Jeanne, 2 demônios estavam possuindo as freiras, inclusive ela mesma, Asmodeu e Zabulon. E esses demônios teriam sido enviados a elas quando o padre Grandier jogou um buquê de rosas para dentro dos muros do convento. O padre, vendo que a coisa estava ficando perigosa para o lado dele, pediu ajuda a um oficial de justiça para que ele deixasse as freiras isoladas, mas não foi atendido. Desesperado, escreveu uma carta ao arcebispo de Bordeaux, que mandou um médico para examinar as freiras, mas não encontraram doença nenhuma, e muito menos prova de que seria uma possessão. Então, o arcebispo ordenou que parassem com os exorcismos e trancassem as freiras em suas celas. Era mais que claro que os outros padres detestavam Grandier e o queriam bem longe da paróquia. E por isso mesmo insistiram no exorcismo das freiras, chegando
a um parente da Madre Superiora, que por sua vez era o conhecido poderoso cardeal Richelieu, e através dele os exorcismos foram retomados. Dessa vez o ritual seria conduzido pelos exorcistas caputinos e foi testemunhado por cerca de 7.000 pessoas. Parecia mais um circo. Durante o ritual, muitas pessoas, incluindo supostas ex-amantes de Grandier, surgiram, relatando que o padre era mau, que possuía um poder estranho que o tornava extremamente sedutor e que ele exercia grande influência espiritual sobre as pessoas. A Madre Superiora também disse que recebeu a visita de Isacaron, o demônio libertino, e chegou até a ter uma gravidez psicológica. Como eu disse, foram feitas uma série de rituais. E quando os exorcismos chegaram ao fim, uma legião de demônios foi indicado estar envolvidos. Asmodeu, Zabulon, Isacaron, Azatoth, Grésio, Amã, Leviaton, Berremote, Berrere, Esas, Célsius, Acaus, Sedom, Naftali, Chan, Uriel e Achas. As freiras se livraram, mas o padre Grandier não. Ele foi condenado pelos crimes de feitiçaria e foi também culpado pelas possessões. E talvez essas possessões podem não ter passado de um grande teatro. O fato é que o novo padre incomodava muito com suas atitudes e palavras. E é possível que isso tenha feito com que o bispo de Poitiers, aliado do padre Mignon, tivesse convencido as freiras a fingir essa possessão. E os outros padres viram ali uma oportunidade para expulsar Grandier. O bispo também nunca escondeu que ver o novo padre longe era o seu grande desejo. Um fato que poderia provar que tudo não passava de uma conspiração nem foi levado em conta. O padre Grandier, em um último esforço para limpar seu nome, fez outro exorcismo, testando as freiras falando em grego. As freiras não sabiam falar grego, e então, por coincidência, os demônios não se manifestaram. Quando foi perguntado o motivo, a irmã disse que os demônios não tinham permissão para falar em grego. E tudo ficou por isso mesmo. Depois de todas as acusações, o cardeal Richelieu organizou uma comissão para investigar, prender e interrogar o padre Grandier como bruxo. No dia 7 de dezembro de 1633, o padre foi preso no castelo de Angers. Teve seu corpo depilado para que os inquisidores procurassem pelas marcas do diabo. Um médico, que era grande amigo do padre, foi impedido de participar, e outro indicado pela igreja foi colocado em seu lugar. E segundo ele, as tais marcas foram sim encontradas. Só que mais tarde foi achado um registro que dizia que nenhuma marca foi encontrada no corpo do Grandier. Enquanto isso, iam se juntando pessoas para defendê-lo. Tentaram alertar aos outros que tudo aquilo não passava de uma farsa, unicamente para expulsar Grandier dali. E, inclusive, algumas das freiras se arrependeram, chegaram a desmentir que tinham sido possuídas, dizendo que o padre era de fato inocente. Até mesmo a Madre Superiora ameaçou se matar caso não pudesse voltar atrás em suas declarações e contar a verdade. Mas foi tudo ignorado. O padre foi torturado para que confessasse. Mas ele não disse nada, resistiu a tudo, só dizia que era inocente. Mesmo assim, depois de um ano, ele foi condenado a ser queimado na fogueira da Inquisição. Foi até prometido a ele, numa última chance, numa tentativa, segundo os executores, era um ato, de misericórdia cristã, que ele falasse. Mas até isso foi sabotado, porque ele foi encharcado com tanta água benta que quase sufocou, e a corda em seu pescoço foi amarrada com tanta força que ele não conseguia falar. O padre Grandier foi queimado vivo, mas contam que antes de morrer, ele gritou, amaldiçoando todos os envolvidos nessa grande injustiça. Pouco tempo após sua morte, todos eles que tiveram qualquer envolvimento em sua condenação morreram tragicamente ou enlouqueceram. Mais uma vez a Igreja Católica
mostrando de onde vem todo o seu poder. Semana que vem eu volto com mais uma história. Lenda ou não, não importa. É só mais uma historinha para dormir. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.